Uma possível mudança comercial dos países palestinos com um novo direcionamento na política externa do Brasil pode mesmo afetar as exportações de carnes dos frigoríficos do país? Seja muito bem-vindo à Rural Business, a única agência independente e provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. E esta é a análise de mercado de quarta-feira, 3 de abril de 2019. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Como o assinante já deve ter visto, parte da imprensa não para de falar de um tal problema com possíveis bloqueios às exportações de carnes do Brasil por parte de países árabes. E mais, dizem que existe um erro na política externa de Jair Bolsonaro. Bom, para responder essa pergunta, nós vamos dividir a resposta em 3 partes. Primeiro, e para entender melhor o tamanho do problema, vamos aos números das exportações de carnes dos frigoríficos do Brasil, tomando como referência as de frango e as de carne bovina. E, finalmente, a soma das duas. Como diz aí um bom açougueiro, né? Vamos por partes. Pois bem, o primeiro corte, vamos falar das exportações de carne de frango de todos os tipos, incluindo Israel, durante o primeiro bimestre, já que ainda não foram disponibilizados os resultados do mês de março. Então, vamos acabar com esse disse-me-disse, com as vendas de carne de frango para o Oriente Médio? Olha, é fato que as vendas diminuíram e com força durante o primeiro bimestre desse ano, quando o assunto é a exportação de carne de frango dos frigoríficos do Brasil para o Oriente Médio. No total, 14 países do bloco compraram 225.370 toneladas, um recuo de 7,4% frente ao reportado no primeiro bimestre de 2018, quando 243.380 toneladas foram embarcadas. É importante observar ainda que esses países juntos foram responsáveis por 34,9% do total vendido no intervalo analisado. O faturamento em dólar chegou a 365 milhões e 200 mil, indicando queda de 2,8% frente ao visto em 2018. Mas o mais importante mesmo a ser observado é que o câmbio médio no primeiro bimestre de 2019 fechou em R$ 3,732, 15,6% a mais que um ano atrás. A indústria faturou 1 bilhão e 360 milhões de reais, 12,4% a mais que o visto no mesmo bimestre de 2018, de 1 bilhão e 210 milhões de reais, garantindo para este ano o segundo maior resultado da história. Bom, agora no segundo corte vamos falar das exportações de carnes bovinas para o Oriente Médio, incluindo Israel. Longe da conversinha fiada que se ouve por aí, o estudo exclusivo da equipe de pecuária de corte da Rural Business revelou que, no total, 75.750 toneladas de carne bovina dos frigoríficos do Brasil foram embarcadas para os 14 países que compõem o Oriente Médio, com um avanço de 22,4% frente ao reportado no primeiro bimestre de 2018, quando 61.870 toneladas foram embarcadas. E mais, o Oriente Médio respondeu por 28,9% do total do produto vendido no primeiro bimestre de 2019, e 38,8% maior frente ao resultado de 2015. Mas o importante mesmo vem agora. Essas vendas renderam um total de 249 milhões e 750 mil dólares, 10,4% acima do visto em 2018 e o maior faturamento de todos os tempos para um primeiro bimestre. Com o câmbio médio de R$ 3,732, 15,6% acima do visto um ano atrás, esse valor se transformou em 932 milhões e 100 mil reais, ou seja, 27,7% a mais que o anotado no primeiro bimestre de 2018, com os exportadores brasileiros que operam com esses mercados cravando simplesmente o maior faturamento da história agora, em 2019. E, por fim, o terceiro corte, que trata da exportação de carnes bovinas e de frango somadas para o Oriente Médio, incluindo Israel. Pois bem, no total,
Nos 2 primeiros meses de 2019, os 14 países que compõem o bloco do Oriente Médio compraram dos frigoríficos exportadores do Brasil um total de 301.110 toneladas entre carnes bovinas e de frango, que, como você pode ver, representa um leve recuo de 1,4% frente ao reportado no primeiro bimestre de 2018, quando 305.260 toneladas foram embarcadas, e apenas 4,3% abaixo do resultado de 2016, que ficou em 314.770 toneladas. O Oriente Médio respondeu por 36,4% das exportações de carne bovina e de frango no primeiro bimestre deste ano. Pelo menos 98,9% foram de produtos in natura, que somaram 297.750 toneladas. Outros 0,7% foram de miudezas bovinas e 0,4% de produtos industrializados. Lembrando que os frigoríficos do Brasil não exportam miudezas de frango para o Oriente Médio. E mais uma vez, o que realmente importa vem agora. Os frigoríficos brasileiros exportadores de carne de frango e carne bovina faturaram no primeiro bimestre de 2019 um total de 614.950 mil dólares, que ao câmbio médio de R$ 3,732, 15,6% a mais que um ano atrás, rendeu a essas indústrias o maior faturamento da história, cravado em 2 bilhões e 300 milhões de reais, 18% acima do visto em 2018. Mas o que parte da imprensa que só quer perturbar o novo governo do Brasil não te conta. Não te conta sobre a nova política externa do país. Durante décadas do governo comunista do PT, a política externa de Lula e Dilma era focada em aproximar o Brasil de países palestinos. Agora, o governo Jair Bolsonaro trabalha para aproximar Estados Unidos e Israel do Brasil, colocando em prática uma política anticomunista. Simples assim. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária.